Olá pessoal, eu sou a Larissa, consultora comercial da Taskit, e hoje teremos o nosso primeiro vídeo da série Abril Ágil com a Taskit. Nessa série falaremos um pouco sobre o método ágil e suas metodologias e como aplicá-las através do Smart Sheet. Assim, nesse primeiro vídeo abordaremos o que são esses métodos ágeis e, em seguida, mostraremos duas formas de aplicá-los no Smart Sheet. Na primeira, mostraremos o Kanban e o T-shirt size. Já na segunda, falaremos um pouquinho sobre o DMAIC ágil e como utilizá-lo em um dashboard. Sabemos que a metodologia ágil é uma forma de conduzir os projetos capaz de gerar mais celeridade aos processos. Tudo isso é feito através de um fluxo de trabalho mais flexível, colaborativo, ágil e iterativo, ou seja, composto por ciclos de entregas que visam o refinamento do projeto. Dessa forma, o método ágil provê maior administração de processos complexos, por quebrá-los em partes mais facilmente manuseáveis. Além disso, ele também promove maior adaptação a um mercado em constante mudança, por fazer com que os times possam se atualizar mais rapidamente. Para implantar o método ágil, podemos lançar mão de diversas metodologias e hoje, como disse, falaremos um pouco sobre duas delas e como as viabilizar através do Smart Sheet. Então, começaremos falando do Kanban. O Kanban é um método ágil com o objetivo de mostrar visualmente o fluxo de trabalho, organizar visualmente as atividades. Tem-se um quadro como esse aqui, e esse quadro é dividido em raias. As raias representam as fases do seu processo, então aqui temos todas as fases em que uma tarefa de nossa equipe pode estar: backlog, to-do, em progresso, concluída ou encerrada. Cada fase representa um status, uma situação do nosso fluxo de trabalho. E é aí que entra o ponto interessante do T-shirt size. Utilizamos ele para solucionar um problema que existia anteriormente. Olha a situação. Em uma mesma equipe, enquanto um colaborador utiliza apenas um card para descrever muito bem uma tarefa grande e complexa, outro colaborador pode quebrar essas tarefas em diversos cards. Não há um modo certo ou errado de desenvolver essa distribuição, mas a mistura das duas formas em um mesmo projeto pode atrapalhar a retirada de métricas confiáveis, a fazer parecer que um colaborador realizou muito mais tarefas que outro. E é aí que entra o T-shirt size. Nesse método são atribuídos tamanhos de camiseta, que vão do PP ao XXG a cada card. Essa numeração pode ser adaptada, e na Taskit optamos por utilizar os números 1, 2 e 3. Tarefas pequenas são consideradas como 1 e grandes tarefas são numeradas como 3. Assim, se um colaborador decide quebrar tarefas complexas em diversos cards, ele pode numerar cada card como 1 ou 2. Enquanto aquele que prefere sintetizar todo o trabalho da sua tarefa em apenas um card pode numerá-lo como 3. Dessa forma, utilizamos o T-shirt size para retirar métricas mais confiáveis. Então, nesse card, vimos que uma grande tarefa foi numerada como 3 e ela pode ser muito bem descrita nesse campo e detalhada também nos comentários. Dessa forma, utilizamos o T-shirt size para retirar métricas mais confiáveis do fluxo de trabalho de nossa equipe. Assim, podemos criar gráficos em nosso dashboard do Smart Sheet com base no peso atribuído a cada tarefa. Agora, nessa segunda parte do vídeo, falaremos um pouquinho sobre o DMAIC ágil e como utilizá-lo no Smart Sheet. Primeiro, é interessante falarmos sobre o DMAIC tradicional. Dessa forma, poderemos entender melhor como ele se tornou um grande aliado do ágil. O DMAIC é uma das submetodologias do Lean Sigma, e seu objetivo é promover a melhoria contínua dos processos. A sigla DMAIC é um acrônimo para os 5 passos que compõem essa estratégia, ou seja, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Agora vamos ver em um dashboard do Smart Sheet, nesse aqui, definições sobre cada letra e cada fase desses processos. Então, como falamos, vamos ir mostrando nesse dashboard do Smart Sheet algumas ferramentas possíveis para a aplicação do DMAIC na sua empresa. A começar pela letra D, definição. Nesse momento, são definidos os pontos que serão trabalhados durante o ciclo. Também é definido quem fará parte de cada etapa e suas responsabilidades. Outro ponto importante é o alinhamento das expectativas, do que se espera ao final do projeto e também da análise de riscos do que pode acontecer em cada fase do seu desenvolvimento. Então, aqui temos algumas ferramentas que podem auxiliar a aplicação da fase D. A começar pelas informações gerais do projeto. Aqui podemos definir o que será trabalhado durante esse ciclo. Então, definimos a iniciativa, o tipo de projeto,
Iniciativa seria o que estamos buscando melhorar. Qual é o problema desse projeto? Qual o problema que vamos solucionar ao final? Qual é a meta de solução? E qual vai ser o departamento responsável por realizá-lo? Após isso, é muito importante fazer um plano de comunicação. Nesse plano de comunicação, podemos definir todos aqueles que terão alguma participação nas etapas do projeto. Então, quem deve ser informado, sobre o que essa pessoa deve ser informada e quando. É bem interessante que esse plano de comunicação no Smartsheet pode vir a ser uma planilha matriz que controla o envio de automações. Então, a comunicação não precisa ser feita por e-mail, de modo esparso, com dados sendo perdidos em anexos. Outro ponto interessante é a matriz RACE. A partir dela, podemos definir quem será consultado, quem será encarregado, quem será informado das ações e quem será o responsável por cada estágio e tarefa desses estágios específicos. Assim, podemos medir o progresso e o status da tarefa, sabendo quem é o responsável por ela e a quem devemos contatar. Por fim, quando falamos de alinhamento de expectativas, é muito importante falarmos do relatório de marcos. Como falamos na fase D, é muito importante sabermos qual é a expectativa do resultado do processo, mas antes disso, vale analisar as expectativas para a conclusão de cada fase em específico. No relatório de marcos, conseguimos ver muito bem qual é o objetivo primário de cada etapa, e assim saberemos como está o andamento do projeto não apenas no seu final, mas durante o seu andamento também. E aí vem também a questão das tarefas em risco, das possibilidades de risco que podem acometer o projeto. Quando temos bem definidos os riscos possíveis, podemos pensar mais facilmente em soluções para mitigá-los. Já na fase 2, de medir, é feita uma compilação de dados com o fim de medir os indicadores de desempenho da empresa ou de uma área em específico. Um exemplo é o gráfico de Pareto. Nele são definidos os erros possíveis e seu percentual de ocorrência em relação aos erros totais. Então, tem-se o percentual de quanto cada erro representa dentro do todo, ou seja, de seu impacto. Dessa forma, é possível ter um alinhamento específico dos pontos que devem ser trabalhados. E é bem interessante desenvolver isso no Smartsheet porque os gráficos têm alteração em tempo real em relação às suas planilhas base. Assim, é possível tirar métricas com base em dados confiáveis. Já na fase 3, de análise, após definir os pontos de melhoria e suas medidas relacionadas, a equipe do projeto precisa encontrar a causa-mãe das ocorrências, identificar as causas raízes e seus problemas derivados. Assim, é possível criar relatórios do Smartsheet que explicitem essas derivações. A quarta etapa de melhoria é iniciada a execução. A equipe inicia as atividades de fato para melhorar o problema raiz e seus derivados. São avaliadas estratégias de ação e algumas podem ser testadas. É importante que as mudanças sejam monitoradas por um responsável. Daí vem a importância também de se ter bem definido qual membro de cada equipe será responsável por cada tarefa e suas descrições e prazos previstos. Tudo isso pode ser organizado em planilhas do Smartsheet para ser visualizado de diversas formas, grade, Gantt, Kanban. Nos próximos vídeos da série falaremos um pouquinho sobre essas visualizações possíveis. O interessante agora é saber que todas essas tarefas mensuradas pela equipe em reuniões, dentro de planilhas do Smartsheet, podem ser explicitadas em painéis, para que o responsável possa apenas abrir o painel e ver um resumo de tudo que está sendo feito, como temos aqui. A causa raiz, qual é a solução prevista para ela, quem é o responsável e a data prevista de entrega também. A última etapa do DMAIC é chamada controlar, e nesse momento precisa ser garantido que a empresa e suas áreas mantenham a busca contínua pela melhoria de seus processos, ou seja, pela gestão da qualidade. Nesse momento podem ser utilizadas cartas de controle. Elas funcionam como checklists que ajudam a quantificar o progresso. Assim, é feita a gestão da melhoria contínua e também de seus resultados. Como podemos perceber, o DMAIC é em si um método para avaliar o desempenho de processos, percebendo eventuais riscos e suas consequências, e assim promover soluções e melhorias. Tudo isso tendo como base análises quantitativas. Dessa maneira, o DMAIC ágil pode ser utilizado em conjuntas Scrums. Falaremos delas nos próximos vídeos da série. Ele é utilizado em conjuntas Scrums para melhorar sua implantação e utilização nos times ágeis. São definidas metas para as melhorias necessárias e medidas para avaliar seu desempenho, tendo como base a análise do estado atual das Scrums, bem como as melhorias necessárias.
Após tudo isso, é feito o controle e manutenção das melhorias envolvidas. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo da nossa série Abril Ágil. Obrigada por assistir até aqui. E lembro que no dia 28 de abril teremos o nosso webinário. Nele mostraremos nosso novo sistema de controle de tarefas completo, todo baseado na metodologia ágil. Você também poderá tirar todas as suas dúvidas em relação ao Smart Sheet. Espero você lá!